Salmo 129. A perseverança do povo de Deus diante das aflições. Abertura emocionante. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O Salmo 129 é um cântico de perseverança, resistência e vitória. Ele é parte dos cânticos de romagem, que eram entoados pelos peregrinos em sua caminhada a Jerusalém. Mas aqui encontramos um tom de desabafo coletivo. O salmista coloca na voz de Israel a lembrança de sua história. Um povo marcado por perseguições, humilhações e sofrimentos, mas que permaneceu firme porque o Senhor nunca os abandonou. O texto começa com uma repetição enfática. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Essa frase descreve a realidade de Israel desde os tempos mais antigos. Desde o início de sua história como nação, o povo escolhido enfrentou adversários poderosos, escravidão no Egito, perseguições no deserto, guerras com povos inimigos, cativeiro na Babilônia, a lista é longa. Era como se o sofrimento fosse uma marca constante desde a juventude da nação. A metáfora que o salmista usa é forte. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. É como se a dor tivesse deixado cicatrizes profundas, como sulcos abertos pela lâmina de um arado. Essa imagem mostra a intensidade do sofrimento, a impressão de ter sido violentamente oprimido. Mas então vem a virada poderosa. Todavia, não prevaleceram contra mim. Essa é a confissão de fé e perseverança. Apesar de toda a dor, apesar das perseguições, Israel não foi destruído. E a razão não está na força do povo, mas na justiça e fidelidade de Deus. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. A vitória não veio pela espada ou pelo poder humano, mas pela intervenção do Senhor que liberta e corta as correntes da opressão. Na segunda parte, o salmo se transforma em uma espécie de oração aplicativa contra os inimigos. Sejam confundidos, voltados atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes do seu braço. Nem os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Aqui, o salmista pede que os inimigos de Sião sejam envergonhados, que suas forças se tornem inúteis, como erva que cresce rapidamente nos telhados, mas que logo seca sem dar fruto. É uma oração para que os que se levantam contra o povo de Deus não prosperem, e que não sejam lembrados com bênção, mas sim com esquecimento e fracasso. O Salmo 129 é, portanto, um retrato da luta e da resistência do povo de Deus ao longo da história. Ele nos ensina que, embora venham perseguições, insultos e opressões, a vitória pertence ao Senhor. Ele é quem sustenta os seus, quem corta as cordas da opressão e garante que a fé do seu povo prevaleça. Ouça com atenção o Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos, e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranque, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós os abençoamos em nome do Senhor. O Salmo 129 lembra a todos nós que a história do povo de Deus sempre foi marcada por lutas e perseguições. Mas em meio a todas as dores, o Salmo nos ensina que os inimigos nunca prevaleceram, porque o Senhor é justo e sempre corta as cordas da opressão. Você pode se apropriar desta promessa para a sua vida. Ainda que você enfrente feridas, perseguições ou injustiças, o Senhor é fiel para sustentar você e garantir a vitória. Se esta palavra fortaleceu a sua fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal verso a verso e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que, mesmo quando os inimigos se levantam, eles não prevalecerão contra aqueles que pertencem ao Senhor.